Olá, guerreiros, guerreiras de fé. O Senhor está nos tornando gladiadores de verdade, não é verdade? Muita luta, muita guerra, mas também muita vitória, muita bênção, muito renovo, muita força. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês e que toda sorte de bênçãos esteja sobre você, sobre a sua família e sobre os seus projetos. Que Deus abençoe. Vamos lá, vamos para a nossa conversa. Que o Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo e particularmente é um texto que eu amo de paixão. Capítulo 7 do evangelista Lucas. Quero ler com vocês a partir do verso 11. O milagre da viúva, do filho da viúva de Naim. Vamos lá? Diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho da viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhes digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que eu nem preciso contextualizar, porque é um milagre. É um milagre, e milagres eles não têm contexto, eles são uma história que deve ser contada de geração em geração, e creio que muitos aqui esperam por um milagre, creio que muitos esperam pelo dia do Senhor, pelo dia que a promessa se cumpra, por uma verdade que é realidade já no céu, mas que ainda não foi materializada ou revelada, mas será através da nossa fé aqui na terra. E Lucas, ele é um escritor, médico, mas também um historiador exímio. Eu sempre falo isso porque é do interesse dele contextualizar, trazer todos os textos de forma ordenada, de forma temporal, de forma que seja justamente colocada na ordem cronológica, um atrás do outro. E eu quero aproveitar disso e começar a fazer as aplicações pertinentes, trazendo para a nossa vida esse milagre. Vamos lá? E trazendo para a nossa vida literalmente, irmão, receba aí, minha irmã, milagre, cura, libertação, ressurreição. Ressurreição significa ressurgir. Vamos lá, diz assim: logo depois, Jesus com seus discípulos foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. É fato que por onde o Senhor Jesus ele atraía multidões. Por quê? Porque ele fazia o bem, porque ele destruía as obras do inferno. A palavra fala que a notícia se espalhava rapidamente por ele, porque nunca foi visto tamanho poder sobre um profeta. E sim, ele também era profeta, falava em nome de Deus, e uma das coisas dos profetas, dos mensageiros, dos apóstolos, é que sinais, maravilhas e milagres acompanham eles, por onde for. E o Senhor Jesus, ele agia na plenitude do Espírito Santo, operando maravilhas, operando milagres como esse. E a palavra começa falando logo depois. Por quê? Porque foi logo depois da cura de um centurião, de um escravo de um centurião. Logo depois, um milagre atrás do outro. Então eu quero começar falando, meu irmão, para você, minha irmã, que me escuta, que tem perseverado em seguir o Senhor Jesus. Às vezes as coisas ficam bastante difíceis. Às vezes fica bastante complicado mesmo seguir em frente. E acredite, chega um dia que muitas vezes pensamos em jogar tudo pro alto. Mas quando começar a dar certo, vai ser um milagre atrás do outro. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Creio que alguém aqui precisa muito ouvir isso. E o Senhor quer que eu repita. O Senhor quer que eu fale. Porque Ele vai tocar o seu coração enquanto eu falo. Quando tudo começar a dar certo, vai ser um milagre atrás do outro. Vai ser um acontecimento histórico. Vai ser um marco
atrás do outro. Vai ser um milagre atrás do outro. Em Salmo 77, no versículo 11, diz o seguinte: começarei, clamo ao Senhor. Clamo ao Senhor, ele fala no versículo 11. E ele diz: começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que ele realizou no passado, como nesse caso realizou no passado, mas pensarei em tudo que ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Concentrarei os meus pensamentos naqueles milagres. O pensamento vai mudar. Saberemos ali, quando começar, que Deus está conosco. Saberemos que Ele esteve cuidando de nós em toda a caminhada, em todo o processo. Por mais difícil que fosse, por mais, atemporal, por mais complicado que pudesse ser, todas as situações que você tenha vivenciado, quando começar a dar certo, talvez você entenderá o motivo de tanta angústia. Saberá que Ele sempre esteve com você. Saberá que Ele que renovou as suas forças, que foi Ele que te trouxe até aqui para que você não pudesse desistir no meio do caminho. Quando tudo começar a dar certo, vai ser um atrás do outro. E a palavra fala assim, quando ele aproximou da porta da cidade, Naim, na etimologia da palavra é o mesmo que Naum, significa conforto, Deus conforta. Diz, estava saindo um enterro de um único filho da viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava. Irmãos, e aqui há um choque, né? Porque o Senhor Jesus é acompanhado de uma multidão, e quem acompanha o Senhor Jesus pula de alegria. Quem acompanha do Senhor Jesus, a palavra fala em Atos 13:52 que os apóstolos andavam cheios do Espírito de alegria, porque é uma característica. O Senhor Jesus é a palavra, é o Espírito, é o Deus vivo. Então, andar com Deus é andar em alegria, irmãos. Por mais que nós passemos um período de tribulação, e acontece, não estou dizendo que vai ser sempre, não é isso não, mas conseguimos atingir, depois de um certo nível de maturidade espiritual, e entendemos que o Senhor está conosco em todo momento, que a alegria nos acompanha. A palavra fala em Atos 13:52 que eles estavam cheios do Espírito, cheios de alegria. Andar com o Espírito e andar de alegria. E aí há um choque. Por quê? Porque tem uma multidão saindo da cidade. Tem uma multidão saindo com um enterro. E ali, irmão, ali não tem palavra, não tem boa notícia. Ali às vezes até tem um abraço tentando consolar, mas quem perdeu alguém sabe que nos tornamos inconsoláveis. E aquela mulher passava por um processo duríssimo. Aquela mulher, ela passava por algo difícil. Mas eu quero dizer, meu irmão, que quem vem ali para encontrar conosco é o Rei da Glória. Quem vem ali, Ele é o centro de toda a alegria. Então eu quero dizer para você, meu irmão, a alegria, ela prevalecerá. Ela prevalecerá na minha vida e na sua vida. Haverá momentos de tristeza, haverá momentos de alegria, haverá momentos de alegria em que nós encontraremos pessoas tristes, talvez choramos, como Paulo diz, com os que choram. Ou então, em momentos tristes, que nós encontraremos pessoas de alegria e Deus usará ela, mas terá momentos que serão inconsoláveis. Sim, como, perder uma restauração de casamento, por exemplo, irmãos, é perder alguém em vida. Agora, aquela mulher perdeu alguém para a morte. A morte, teoricamente, não teria mais recomeço, mas o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. E quando ele chega, meu irmão, pode ser o deserto seco, ele dá a ordem e florescerá. Ele diga à chuva que caia e ela cairá. E ele diga aos mortos que vivam e eles viverão. Ele viverá, porque Ele é o autor. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele reina, Ele vive, Ele é poderoso. Então a alegria, ela prevalecerá. Quero ler com vocês Isaías capítulo 61, meu irmão. Quero ler o verso 2 e 3, sobre o chamado do Senhor Jesus. Fala assim: Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa
de cinzas, uma bela coroa em vez de cinzas, sobre a cabeça o óleo da alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. E foi isso que aconteceu. Ele chegou e a alegria prevalecerá. E olha só o encontro, irmão. Eu amo esse encontro com essa mulher. Por quê? Perceba esse versículo, versículo 13. Fala assim, ó. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão com ela. Não chore, disse ele. Quero separar em 3 partes. Primeiro, Deus sabe, irmão. Deus sabe, minha irmã. E Ele não perdeu o controle da sua vida exatamente, sabe, de como você se sente. Deus sente o que você sente. Deus sabe o que você tem passado. Ele sabe. Na versão NVI fala assim, ó, moveu-se de íntima compaixão. E eu gosto da versão da NVI, embora eu li a versão NVT, que é a nova versão transformada. A NVI é a versão internacional, aquela que é aplicada em inglês e traz essa ideia de intimidade, de como se ele conhecesse o nosso interior. Por quê, irmão? Aquela mulher, ela estava passando por círculos de dor. Ela estava passando por uma repetição da dor. E como que você sabe isso, Alisson? Lucas fala, ela é viúva. E o filho dela morreu agora. E o filho dela quer dizer que, assim, toda a família dela, tudo aquilo que ela entende por família, tinha chegado ao fim. E que talvez ela seria tratada de esmolas agora e vergonha. E eu creio que ela nem teve tempo de pensar nisso. A palavra não fala que ela orou. A palavra não fala, mas Jesus sabia da completa situação dela. Por quê? Porque ela estava vivendo novamente um círculo de dor. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido círculos de vergonha. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido ciclos de medo. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido ciclos de dor, um atrás do outro. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido ciclos de angústia. Vai dormir chorando e acorda com a pressão no peito. E quando pensa que vai acabar, acontece algo pior do que era ruim. Primeiro ela perdeu o marido, depois ela perdeu o seu filho, e o filho fala justamente daquele que talvez traria honra para casa. Perdeu o filho, era o único filho, sabe? Perdeu o seu filho, estava passando pelo ciclo da dor novamente. Então Jesus olhou para ele e ela sabe. E olha o que ele vai fazer, irmão. Eu amo, sabe, essa parte, porque fala assim, ó, moveu-se de íntima compaixão. E só tem íntima compaixão, irmão, quem realmente é muito próximo, quem nos conhece na intimidade, sabe? Ele sente, meu irmão, o que você sente. Ele sente, meu irmão, o que você sente. Mas primeiro, antes de ir até o problema, ele vai ter com você, ele vai falar para você, não chore. Por quê? Primeiro, aqui começa o processo. Vai tratar os seus sentimentos. Não vai te entregar nada para você triste, para você não aproveitar o momento. Não, vai tratar os seus sentimentos. Vai tratar os seus sentimentos, vai tratar tudo que você está sentindo para poder te entregar aquilo que você tem pedido em oração. Vai tratar o seu coração, vai te livrar dos traumas, vai te livrar das feridas, vai livrar do medo, da raiva, do ódio, da tristeza. Vai nos tratar primeiro. Acredite, primeiro o tratamento. Por quê? Porque Ele sabe como você está. Ele sabe como nós nos sentimos em momentos de provação extrema. Ele sabe como nós nos sentimos. Eu gosto de um versículo que está em Isaías 63, versículo 9. Fala assim, ó, quando o povo sofria, Ele sofria também. Ele mesmo, o anjo da sua presença, o salvou, cheio de amor e de compaixão. Ele libertou, guiou e nos levou nos braços do povo de Israel ao longo dos anos. Eu li na versão atual, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, porque fala assim, ó, em toda a angústia dele, foi ele também angustiado. Em toda a angústia, irmão. E o que é isso? Isso é a misericórdia de Deus. Misericórdia é misericórdia, sentir a miséria, sentir a tristeza, sentir o coração da outra pessoa. Algumas pessoas têm essa capacidade que vem do próprio Deus, porque somente Deus pode nos dar essa capacidade de sentir como que está o coração das outras pessoas. Vocês já viram que tem pessoas que nos leem, a hora que olham em nós, assim, por mais que nós
tentamos fingir um longo sorriso, ela olha por dentro do nosso olhar, na janela da nossa alma, e enxerga a nossa alma, o nosso espírito abatido. Esse é Deus, e Ele vai agir em misericórdia. Primeiro, Ele vai tratar os seus sentimentos, e depois o que vai acontecer? Então, foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E aqui há uma questão histórica. Por quê? O Senhor Jesus, em tudo, Ele obedeceu à lei, tirando a questão do sábado, porque Ele se coloca como Senhor do sábado, e Ele entende que fazer o bem era para qualquer dia, e o sábado se refere a descanso. Mas doutrinas referentes à palavra, Ele tocou no esquife. Ele tocou no esquife para quê? Para que aquelas pessoas parassem. Então, Ele vai parar primeiro quem está carregando a morte. Ele vai parar. Na verdade, Ele vai parar em segundo lugar. Primeiro, Ele vai tratar o seu coração. Em segundo lugar, Ele vai tirar as influências que tem carregado morte para dentro da sua casa, que tem carregado morte para dentro da sua vida. Ele vai tocar. Vai tocar no lugar aonde faz essas pessoas parar. Ele não podia tocar porque ele se tornaria cerimonialmente impuro, embora eu duvide disso. Mas ele fez tudo conforme a lei. Então ele toca no caixão. Por quê? Porque causa espanto. Então ele vai parar quem está carregando a morte. Ele vai parar quem está seguindo, quem quer enterrar os sonhos, quem quer enterrar os projetos, quem quer enterrar aquilo que ainda é uma esperança. Ele vai parar aquilo que está prejudicando a tua vida. Vai parar. Ele vai parar aquilo que tem causado morte em nós, que está carregando a morte. Em Salmo 23, versículo 4, fala que ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Ele vai usar do cajado, vai usar do bordão, e o cajado fala de direção, e o bordão fala justamente de força. Vai parar quem está carregando a morte, vai parar quem está influenciando com morte, vai parar quem está te fazendo desacreditar dos projetos e dos sonhos. Vai parar, vai parar, vai parar. Vai ter que parar quando o mestre der a ordem, quando ele tocar. E ele toca, irmão, naquilo que está nos prejudicando. Ele toca, ele sabe exatamente aonde toca. Ele sabe aonde tocar em cada um de nós. Se ele olhou para o coração daquela mulher sem orar, sem falar nada, a palavra não fala. Só falou que ele sentiu a dor dela. E olha, no final tem milagre. Por quê? E disse ao jovem: jovem, eu te digo, levante-se. Oh, meu Deus. Eu sinto a presença dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele vai liberar palavra de vida para o teu problema. Vai liberar palavra de vida. Vida de Deus. Vai soprar vida de Deus aonde está morto na tua vida. Vai soprar vida de Deus aonde não era. Porque, sabe, é muito difícil, irmão. É muito difícil quando, por exemplo, nós pais, nós vamos nos preparando para ir. Mas é muito difícil. É uma dor maior ainda quando é uma mãe que enterra um filho. Quando enterra uma parte que não estava preparada. Aquela parte da nossa vida, ela estava, sabe, na nossa cabeça, nos nossos planos, nos nossos conceitos. Nós deveríamos, sabe, ver aquilo florescer, ver crescer. Mas não, morreu antes de nós. Ninguém está preparado para enterrar os seus filhos. Ninguém. A dor daquela mulher é tremenda, e Deus vai liberar a palavra de vida. Vida de Deus vai soprar. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal, que não pode se mensurar, que não pode se medir. Amor que não se mede. Amor que não se mede, de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. E a vida, ela vai ser eterna. Imortalidade. Deus vai soprar. E qual que é a prova que você tem disso? Olha o que acontece. Olha o que acontece no versículo 16. O jovem que estava morto levantou e começou a conversar. O jovem que estava morto levantou-se. Olha, o jovem que estava morto, olha, levantou e começou a conversar. Ele se levantou, meu irmão, no caixão. E eu não sei você, mas eu fico imaginando esse jovem, sabe? Eu fico se levantando, pensando na reação dele. Porque a palavra morte, ela traz a profunda questão da consciência, daquilo que ele não tinha consciência de nada que estava acontecendo. Ele estava literalmente apagado.
Mas quem encontra com Jesus, irmão, levanta e começa a conversar naquele lugar ali mesmo. Eu teria levado um susto, eu creio eu olhado para o caixão e pensado, o que eu estou fazendo aqui? Não, mas ele levantou e começou a conversar. Então quem encontra com Jesus, meu irmão, descansa e faz o que tem que falar até no lugar do morte. É certeza que Deus tinha um propósito com aquele menino. O que aquele menino conversar? Aquele menino começou a falar. Vai te entregar, quando Jesus fizer o milagre pelo teu marido vai começar a falar de Jesus, nunca tinha falado, vai falar Jesus é lindo. Quando Deus fizer o milagre com teu filho, vai sair da biqueira falando de Deus, vai sair conversando e vai sair falando das maravilhas que o Senhor fez. Sabe por quê? Quem encontra com Jesus se levanta, porque a vida que tem em Jesus é maior do que a morte. Em Cânticos, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 8, fala que o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que a morte. E olha, entender isso traz um descanso para nós. Traz um descanso. Quero ler com vocês um versículo que está em Salmo 4, versículo 8. Ele diz assim, a palavra de Deus: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Somente o Senhor, meu irmão, somente o Senhor pode nos colocar num lugar de pé, um lugar, sabe? Olha, se levantou. O jovem estava morto, se levantou e começou a conversar. E aí o que fez? Jesus pegou e devolveu ele à mãe. Jesus não vai entregar nada morto. Jesus vai entregar com vida. Jesus não vai te devolver, sabe, o seu marido tomando cachaça. Não, Jesus vai te devolver ele falando de Deus, vai te devolver com vida. Jesus não vai te devolver a sua esposa, sabe, pensando em sair, pensando em mais contatinhos, cheio de contatinho no WhatsApp. Não, ele vai te devolver com vida, vai fazer a obra junto com você. Deus não vai te devolver o seu filho cheirando cocaína, não, ele não vai voltar cheirando cocaína, não vai voltar fumando maconha, não vai voltar dando a criptonina, não, cheio de vida, com um semblante cheio de vida, cheio de alegria, com um sorriso no rosto, completamente restaurado, completamente vivo. Jesus vai entregar com vida. Filipenses 1, versículo 21, porque morrer é lucro, viver é Cristo. Viver é Cristo. Vai te entregar com vida. Vai te entregar com vida. E é da mão de Deus, Ele vai te entregar. E olha, o que vai acontecer? Grande temor tomou conta da multidão, e que louvava a dizer, um grande e poderoso Deus se levantou no meio de nós. E quando tudo acabar, meu irmão, quando tudo acabar, minha irmã, você vai se lembrar, e vai se lembrar do rebuliço que foi. Vai se lembrar quantas vezes você quis desistir e foi Deus que te levou até aqui. Vai se lembrar quantas vezes você perdeu a força e muitas vezes você olhou chorando para o céu e falou: Senhor, me levanta mais uma vez. Me salva mais uma vez de mim mesmo. Quando tudo acabar, você vai entender que tudo que aconteceu foi para a glória de Deus. Todos, e não só você, todos terão certeza que a mão de Deus esteve sobre a tua vida o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo inteiro, te amando no processo, te perdoando no passado, te conduzindo a um futuro de milagre, ao futuro de paz e esperança que você tem pedido para Ele. Isaías 41, versículo 20. Para que todos vejam e saibam e considerem, e saibam, vejam, saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel criou, o Santo de Israel trouxe a vida de Deus. Só para a vida de Deus vai trazer vestes de cinza, vai trazer vestes de louvor aonde havia vestes de cinza, vai trazer alegria aonde havia tristeza, vai haver sorriso aonde era lágrimas, vai haver vida de Deus aonde era morte. Todos vão saber. E olha,
Essa notícia sobre Jesus se espalhou, é da intenção dele, irmão. Não vai ser contido, não. A notícia vai se espalhar, vão dar notícia, até mesmo a boca que falou mal vai falar bem, vai reconhecer que a mão de Deus é sobre a sua vida. E eu quero terminar aqui, irmão. Quero terminar aqui, minha irmã, te falando mais uma vez, para que todos saibam, para que todos vejam e para que todos considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso, porque ele se moveu de íntima compaixão, olhando no teu coração. Que Deus abençoe, irmão, que Deus abençoe, minha irmã. A paz do Mestre esteja com você. Lembre-se, vá até o final, porque o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. A paz do Mestre Jesus esteja com você. Tchau, tchau.